Histórias do Caminho, Concílio de Nicéia e o Imperador Constantino. O homem perverso que não reconheceu suas faltas durante a vida sempre as reconhece depois da morte? Sempre as reconhece e, então, mais sofre, porque sente em si todo o mal que praticou, ou de que foi voluntariamente causa. Contudo, o arrependimento nem sempre é imediato. Há espíritos que se obstinam em permanecer no mau caminho, não obstante os sofrimentos por que passam. Porém, cedo ou tarde, reconhecerão errada a senda que tomaram, e o arrependimento virá. Para esclarecê-los trabalham os espíritos bons e também vós podeis trabalhar. Jesus e o Novo Testamento. O Novo Testamento contém os 4 evangelhos pelos evangelistas, Marcos, João, Mateus e Lucas e ainda uma série de documentos, Atos dos Apóstolos, Epístolas e outros. O conteúdo do Novo Testamento transcende em muito a doutrina de Jesus tal como ele a pregou, introduzindo dogmas, doutrinas que absolutamente Jesus não ensinou nem referenciou. Para entender como estes credos chegaram até os dias de hoje é necessário conhecer um pouco da vida do imperador Constantino, 272 a 337 depois de Nosso Senhor. Ele foi o primeiro imperador romano cristão e patrocinador do Concílio de Nicéia em 325, o primeiro deles. Encontramos uma explicação que descreve desavenças de credos em que se envolveram os cristãos a partir da infame crucificação de Nosso Senhor Jesus Cristo e faz um resumo parcial de fatos da vida de Constantino. Sobre a desavença de credos, temos: nos 3 primeiros séculos do cristianismo, os cristãos estavam supostamente divididos em 2 grupos. O primeiro grupo, denominado paulista, seguidores que interpretavam ao seu sabor os conceitos Paulo de Tarso. Este grupo defendia a divindade de Jesus, a Santíssima Trindade, o pecado original, a redenção dos pecados pela fé em Jesus, que sofreu na cruz para pagar nossos pecados, entre outros conceitos e dogmas. O segundo grupo, denominado apostólico, seguidores de Simão Pedro, Barnabé e outros, que por sua vez interpretavam ao seu sabor as passagens e vivências desses outros apóstolos. Este grupo apostólico rejeitava alguns dogmas do grupo paulista, como a divindade de Jesus e a Santíssima Trindade, por ser fiel ao ensinamento da unicidade de Deus. Por outro lado, ele introduzia ensinamentos da lei judaica, tais como circuncisão, tipos de carnes proibidas e outros dogmas, que o grupo paulista não aceitava. Sobre a vida de Constantino. Constantino, para assegurar sua própria posição de imperador, mandou matar o seu filho mais velho, Crispus, que estava muito prestigiado para sucedê-lo. Colocou a culpa no enteado e também mandou matá-lo. Acuado pela rainha e seus seguidores, ele foi pedir ajuda dos padres do templo romano e ouviu dos sacerdotes de Júpiter, que se recusavam a apoiá-lo, que não existia oração ou sacrifício que apagassem estes crimes. Ficando em situação insustentável em Roma, ele se mudou para Bizâncio, rebatizando-a com seu nome, Constantinopla. Lá conheceu o cristianismo, pelas mãos de sua mãe Helena, que era simpatizante do cristianismo e aprendeu que com arrependimento e penitência seus pecados seriam perdoados. Aliviou a sua consciência com a confissão e continuou sua saga como imperador pagão. Vendo a importância política de ter os cristãos ao seu lado, os apoiava e, da mesma forma, a Igreja passou a tirar partido do poder. Os padres dos cristãos lhe foram muito úteis nas guerras menores em que venceu, atuando até como seus espiões. Disputando o controle do Império Romano com Magêncio, Constantino sonhou que, se pintasse as 2 primeiras letras gregas do nome de Jesus Cristo, X e P superpostos nas suas armas, venceria. Fez isto e venceu Magêncio na Batalha da Ponte Milvio, perto de Roma, tornando-se, no ano 312 d.C., imperador do Império Romano. Notemos que na antiguidade, a crença de que os deuses ajudavam nas batalhas era forte. Assim, Constantino acreditou que a batalha fora vencida com a ajuda do Deus e guia dos cristãos, Jesus. Alguns historiadores asseveram que este fato marcou a conversão de Constantino para o cristianismo, uma vez que era útil para seus interesses pessoais, principalmente se mantendo no poder. Entretanto, Constantino só se tornou cristão no final de sua vida. O batismo oferecia absolvição a todos os pecados anteriores.
Constantino, por força de ser o imperador, pode ter percebido que suas oportunidades de pecar eram grandes e não desejou desperdiçar a eficácia absolutória do batismo, segundo a crença, antes de haver chegado ao fim da vida. Novamente agindo em benefício e interesse próprios, portanto sem verdade no foro íntimo do ser, na sua aparente conversão. Com o apoio aos cristãos, e para diminuir o poder dos padres do Templo de Júpiter em Roma, que não o apoiaram, Constantino incentivou os cristãos a criarem uma igreja em Roma. Ele continuou pagão, porém, as disputas das duas correntes do cristianismo o incomodavam, já que não se entendiam e hostilizavam entre si. Desta forma, em 325 ele convocou o Concílio Ecumênico de Nicéia, congregando os dois grupos. Constantino assumiu a coordenação geral deste concílio, embora fosse pagão e nada entendia de assuntos religiosos. Agindo portanto de forma política dentro do que o beneficiasse naquele momento. Neste concílio, supostamente entrou com pouco mais de 270 evangelhos dos dois grupos, dentre os quais foram escolhidos os 4 evangelhos canônicos atuais. Como critério de escolha, a narração parte para o miraculoso, uma vez que assim se propagava a ideia de que as potestades angélicas estivessem à frente desta escolha e firmando a absoluta verdade, a vontade de Deus, no nefando fato, que realmente não era mais do que o interesse político, em suas nuances, acontecendo sobre o véu da noite em segredo, construindo assim uma narrativa, o que muitos perceberam a fraude, uma vez que mãos humanas atendendo às determinações secretas de Constantino, colocaram sobre a mesa. Mas contestar o entendimento do imperador, seria se levantar contra ele seu ponto de vista, o que representava a morte, portanto todos assim aqueceram. Sendo assim narrado historicamente. Colocaram todos os textos debaixo de uma mesa e todos os bispos rezaram para que no dia seguinte os evangelhos escolhidos estivessem em cima da mesa. Retiraram-se, fechando a sala. No outro dia, estavam em cima da mesa os 4 evangelhos canônicos atuais, por um suposto milagre. Os demais viraram cinzas, porém, algumas cópias existiam, sendo que fragmentos de algumas delas como evangelhos apócrifos, foram achados nas cavernas das montanhas do Jordão, perto do Mar Morto. Estão entre os pergaminhos do Mar Morto. Todos os bispos presentes assinaram o decidido em Nicéia, como respeito ao imperador. Neste concílio, além da divindade de Jesus, existência da Santíssima Trindade, pecado original, redenção dos pecados e outros dogmas, ainda referendou-se que o sabá cristão passava do sábado para o domingo, dia do Deus Sol Invictus. No dia 25 de dezembro, data da comemoração do Deus Sol Invictus, seria comemorado o Natal, nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Com isto, Constantino, que cunhava a esfinge do Deus Sol Invictus em suas moedas, unificou as principais datas comemorativas dos cristãos e dos pagãos. A partir da Batalha de Ponte Milvio, passou a cunhar X superposto ao P. Assim se favorecendo politicamente. O grupo dos apostólicos assinou as decisões de Nicéia sem concordar e continuou não concordando. Alguns deles pagaram a heresia da continuidade do culto de suas crenças com a morte, sendo então mártires em continuidade da prática existente de martirizar os que não aceitavam as religiões pagãs. Nos anos seguintes, o Papa se transferiu para Roma, onde o grupo paulista não tinha opositores e estava bem relacionado com o poder. Assim, os dogmas e teologias do grupo paulista foram os escolhidos e persistem até então. A Igreja foi ganhando força e poder, e Lutero e Calvino se rebelaram. Eles não contestaram os dogmas principais do grupo paulista e, sim, os secundários, como a adoração de imagens de santos e outros, o que não deixa de ser uma continuidade da idolatria das religiões primitivas, a prática de indultos, através da compra do perdão, e outros dogmas. A Ordem do Mestre. Avizinhando-se o Natal, havia também no céu um rebuliço de alegrias suaves. Os anjos acendiam estrelas nos comoros de neblinas douradas e vibravam no ar as harmonias misteriosas que encheram um dia de encantadora suavidade a noite de Belém. Os pastores do paraíso cantavam e, enquanto as harpas divinas tangiam suas cordas sob o esforço caricioso dos zéfiros da imensidade, o Senhor chamou o discípulo bem-amado ao seu trono de jasmins matizados de estrelas. O vidente de Patmos não trazia o estigma da decrepitude como nos seus últimos dias entre as espórades.
Na sua fisionomia pairava aquela mesma candura adolescente que o caracterizava no princípio do seu apostolado. João, disse-lhe o mestre, lembras-te do meu aparecimento na terra? Recordo-me, Senhor. Foi no ano 749 da Era Romana, apesar da arbitrariedade de Frei Dionísios, que colocou erradamente o vosso natalício em 754, calculando no século VI da Era Cristã. Não, meu João, retornou docemente o Senhor, não é a questão cronológica que me interessa em te arguindo sobre o passado. É que nessas suaves comemorações vem até mim o murmúrio doce das lembranças. Ah! Sim, mestre amado, retrucou o pressuroso discípulo, compreendo-vos. Falais da significação moral do acontecimento. Oh! Se me lembro, a manjedoura, a estrela guiando os poderosos ao estábulo humilde, os cânticos harmoniosos dos pastores, a alegria ressoante dos inocentes, afigurando-se-nos que os animais vos compreendiam mais que os homens, aos quais ofertáveis a lição da humildade com o tesouro da fé e da esperança. Naquela noite divina, todas as potências angélicas do paraíso se inclinaram sobre a terra cheia de gemidos e de amargura para exaltar a mansidão e a piedade do Cordeiro. Uma promessa de paz desabrochava para todas as coisas com o vosso aparecimento sobre o mundo. Estabelecera-se um noivado meigo entre a terra e o céu e recordo-me do júbilo com que vossa mãe vos recebeu nos seus braços feitos de amor e de misericórdia. Dir-se-ia, mestre, que as estrelas de ouro do paraíso fabricaram, naquela noite de aromas e de radiosidades indefiníveis, um mel divino no coração piedoso de Maria. Retrocedendo no tempo, meu Senhor bem-amado, vejo o transcurso da vossa infância, sentindo o martírio de que fostes objeto, o extermínio das crianças de vossa idade, a fuga aos braços carinhosos da vossa progenitora, os trabalhos manuais em companhia de José, as vossas visões maravilhosas no infinito, em comunhão constante com o vosso e nosso Pai, preparando-vos para o desempenho da missão única que vos fez abandonar por alguns momentos os palácios de sol da mansão celestial para descer sobre as lamas da terra. Sim, meu João, e, por falar nos meus deveres, como seguem no mundo as coisas atinentes à minha doutrina? Vão mal, meu Senhor. Desde o Concílio Ecumênico de Nicéia, efetuado para combater o cisma diário em 325, as vossas verdades são deturpadas. Ao arianismo seguiu-se o movimento dos iconoclastas em 787, tanto contrariaram os homens o vosso ensinamento de pureza e de simplicidade, que eles próprios nunca mais se entenderam na interpretação dos textos evangélicos. Mas não te recordas, João, que a minha doutrina era sempre acessível a todos os entendimentos? Deixei aos homens a lição do caminho, da verdade e da vida sem lhes haver escrito uma só palavra. Tudo isso é verdade, Senhor, mas logo que regressastes aos vossos impérios resplandecentes, reconhecemos a necessidade de legar à posteridade os vossos ensinamentos. Os evangelhos constituem a vossa biografia na terra, contudo, os homens não dispensam, em suas atividades, o véu da matéria e do símbolo. A todas as coisas puras da espiritualidade adicionam a extravagância de suas concepções. Nem nós e nem os evangelhos poderíamos escapar. Em diversas basílicas de Ravenna e de Roma, Mateus é representado por um jovem, Marcos por um leão, Lucas por um touro e eu, Senhor, estou ali sob o símbolo estranho de uma águia. E os meus representantes, João, que fazem eles? Mestre, envergonham-me de o dizer. Andam quase todos mergulhados nos interesses da vida material. Em sua maioria, aproveitam-se das oportunidades para explorar o vosso nome e, quando se voltam para o campo religioso, é quase que apenas para se condenarem uns aos outros, esquecendo-se de que lhes ensinastes a se amarem como irmãos. As discussões e os símbolos, meu querido, disse-lhe suavemente o mestre, não me impressionam tanto. Tiveste, como eu, necessidade destes últimos para as predicações, e sobre a luta das ideias, não te lembras quanta autoridade fui obrigado a despender, mesmo depois da minha volta da terra, para que Pedro e Paulo não se tornassem inimigos? Se entre os meus apóstolos prevaleciam semelhantes desuniões, como poderíamos eliminá-las do ambiente dos homens, que não me viram, sempre inquietos nas suas indagações? O que me contrista é o apego dos meus missionários aos prazeres fugitivos do mundo. É verdade, Senhor. Qual o núcleo de minha doutrina que detém no momento maior força de expressão?
É o departamento dos bispos romanos, que se recolheram dentro de uma organização admirável pela sua disciplina, mas altamente perniciosa pelos seus desvios da verdade. O Vaticano, Senhor, que não conheceis, é um amontoado suntuoso das riquezas das traças e dos vermes da terra. Dos seus palácios confortáveis e maravilhosos irradia-se todo um movimento de escravização das consciências. Enquanto vós não tinhais uma pedra onde repousar a cabeça, dolorida, os vossos representantes dormem à sua cesta sobre almofadas de veludo e de ouro, enquanto trazieis os vossos pés macerados nas pedras do caminho escabroso. Quem se inculca como vosso embaixador traz a vossa imagem nas sandálias matizadas de pérolas e de brilhantes. E junto de semelhantes superfluidades e absurdos, surpreendemos os pobres chorando de cansaço e de fome, ao lado do luxo nababesco das basílicas suntuosas, erigidas no mundo como um insulto à glória da vossa humildade e do vosso amor. Choram as crianças desamparadas, os mesmos pequeninos a quem estendieis os vossos braços compassivos e misericordiosos. Enquanto sobram as lágrimas e os soluços entre os infortunados, nos templos, onde se cultua a vossa memória, transbordam moedas em mãos cheias, parecendo, com amarga ironia, que o dinheiro é uma defecação do demônio no chão acolhedor da vossa casa. Então, meu discípulo, não poderemos alimentar nenhuma esperança? Infelizmente, Senhor, é preciso que nos desenganemos. Por um estranho contraste, há mais ateus benquistos no céu do que aqueles religiosos que falavam em vosso nome na terra. Entretanto, sussurraram os lábios divinos docemente, consagro o mesmo amor à humanidade sofredora. Não obstante a negativa dos filósofos, as ousadias da ciência, o apodo dos ingratos, a minha piedade é inalterável. Que sugeres, meu João, para solucionar tão amargo problema? Já não dissestes, um dia, mestre, que cada qual tomasse a sua cruz e vos seguisse? Mas prometi ao mundo um consolador em tempo oportuno. E os olhos claros e límpidos, postos na visão piedosa do amor de seu Pai Celestial, Jesus exclamou: se os vivos nos traíram, meu discípulo bem-amado, se traficam com o objeto sagrado da nossa casa, profligando a fraternidade e o amor, mandarei que os mortos falem na terra em meu nome. Deste Natal em diante, meu João, descerrarás mais um fragmento dos véus misteriosos que cobrem a noite triste dos túmulos para que a verdade ressurja das mansões silenciosas da morte. Os que já voltaram pelos caminhos ermos da sepultura retornarão à terra para difundirem a minha mensagem, levando aos que sofrem, com a esperança posta no céu, as claridades benditas de meu amor. E desde essa hora memorável, há mais de 50 anos, o Espiritismo veio, com as suas lições prestigiosas, felicitar e amparar na terra todas as criaturas. Humberto de Campos. Irmão X. O homem perverso. A perversidade nasce da ignorância das leis e da justiça divina. Se o homem, mesmo nos seus primórdios, reconhecesse que tudo o que ele fizer de mal para os outros, estará fazendo para si próprio, se abrandaria na sua maneira de agir, certo de que no mundo espiritual, antes de reencarnar, ele recebeu todas as lições teóricas. No entanto, como a sua consciência se encontrava ainda no vazio, digamos assim, sem as condições e possibilidades de tudo gravar com todas as particularidades, ele não reteve suas lembranças. A consciência dá seus estímulos para o consciente se inteirar das leis, no entanto, ocorre como a criança, que precisa queimar a mão para aprender que o fogo é quente. Na profundidade dos assuntos estudados, esses são processos de despertamentos espirituais para todas as criaturas, da Terra e de outros mundos habitados. Fomos criados pela vontade de Deus, e Ele, na sua onisciência, sempre soube de tudo o que iria ocorrer com todos os seus filhos, e para tanto, fez as leis imutáveis para nos corrigir e a partir daí evoluir pelo esforço pessoal. Não é com isso que vamos abandonar nossos esforços de melhorar. O dever de todos os seres é fazer a sua parte, no tocante à autoeducação. Por que o ser humano é perverso? Todos os seres passam pelo estágio de perversidade, quando embriões em crescimento. Se fomos feitos, repetimos, simples ignorantes, o que se espera do ignorante? Toda sorte de imperfeições. Ainda temos muito que estudar sobre a personalidade da alma. Os teólogos, em tempos idos, orientadores das velhas religiões, achavam que traçaram os caminhos para a humanidade, sobre o céu e a terra. Como se enganaram!
O progresso desfaz tudo aquilo imprestável para a alma. Hoje, tudo se desfaz e a evolução se apresenta à criatura de novas formas, mais racionais e com mais amor, mais verdade e mais tolerância porque, pelos mesmos caminhos trilhados pelos ignorantes de hoje, os grandes teólogos passaram no passado. Erraram, mentiram, sofreram e foram igualmente perversos, mas, o tempo, sendo Deus, por amor a seus filhos, foi despertando um a um, predispondo-os para a luz da verdade e do amor. Certamente que todos nós devemos ajudar ao perverso de hoje, no arrependimento, inspirando-o para a esperança no porvir. Jesus nos disse que não veio à terra para os justos, e, sim, para os pecadores. Que o perverso escute a voz do Divino Mestre. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não se junta, espalha. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 30. Estamos falando para um punhado de homens, a favor de Jesus, nos juntando com ele e por ele, na certeza de que o mundo de amanhã nos mostrará o Mestre através do verdadeiro entendimento. O perverso sempre reconhece a sua perversidade. Isto pode se dar no espaço ou mesmo quando envolvido no corpo físico, contudo, de qualquer modo ele se encontra dentro da eternidade e não é esquecido pelo Criador. O arrependimento não é imediato. É demorado em todos os espíritos, mas, sempre vem, e quando aparece pela força da consciência, deve ser obedecido, por trazer sob a sua égide forças estranhas em forma de dor e todos os tipos de obstáculos, para despertar a alma, queira ela ou não. Essa é uma lei impositiva, por ordem de aquele que nos criou. Além da força do arrependimento que nos ajuda a despertar, existem os benfeitores da eternidade nos acompanhando, como fizeram com eles outros mais além, em passado que escapa à nossa lembrança. Comentários finais. Assim disse nosso Senhor Jesus Cristo a Simão Pedro. Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. No cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade. Paris, 1860. Mestre amado, és a luz do mundo. Vem Archote de luz, vem Jesus, viva Jesus. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, parte 4, das Esperanças e Consolações, capítulo 2, das Penas e Gozos Futuros. Expiação e Arrependimento. Questão 994. O Consolador. Revista Semanal de Divulgação Espírita. Crônicas e Artigos. Ano 6, N Graus 286, 11 de novembro de 2012. Palavras do Infinito, autores diversos, primeira parte, pelo Espírito Humberto de Campos, Irmão X, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 10, A Ordem do Mestre. Filosofia Espírita, volume 20, O Livro dos Espíritos comentado pelo Espírito Miramês, Médium João Nunes Maia, considerações em torno da questão 994. Capítulo 25. O Homem Perverso. Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 26, A Negação de Pedro. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 6, O Cristo Consolador. Instruções dos Espíritos. Advento do Espírito de Verdade. Item 05, O Espírito de Verdade, Paris, 1860.